É, Então, boa tarde. Estamos dando início agora à banca de qualificação de Vanessa Viana de Nóbrega, com o trabalho Mudanças da modalidade dos planos de benefício definido para contribuição variável em regimes próprios de previdência social, impacto financeiro e atuarial sobre os municípios e servidores. Desde agora, eu já agradeço a participação de Fernando Lanza, professora da UFMG, Ana Mita, professora da UFRN, que estão aqui como avaliadores, muito obrigada, e a presença da Vanessa, que eu vou passar agora a palavra para a Vanessa fazer a apresentação, depois eu vou convidar a banca avaliadora, né, Bernardo, depois Ana, para falarem. Depois disso, existe um momento em que a gente vai com a sala reservada para as instruções, e depois a gente retorna com, uma palavra final a respeito do trabalho. Mas espero que a discussão aqui seja muito boa e desde já agradeço as contribuições de vocês, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao trabalho. Então, obrigada e, Vanessa, a palavra é sua. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer pela disponibilidade de Bernardo e Luana em avaliar meu trabalho e dar contribuições, e de Cristiane, que esteve esse tempo todo me orientando, uma mãe. Meu trabalho, como ela já mesmo falou, se trata de... O tema é mudanças nas modalidades de planos de benefício definido para contribuição variável em regimes próprios de previdência social, impactos financeiros e atuariais sobre municípios e servidores. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em demografia. E o objetivo deste trabalho é analisar o impacto financeiro e atuarial, tanto para municípios quanto para servidores, na mudança da modalidade de planos de benefício definido para contribuição variável em regimes próprios. Também pretende-se como objetivo... Vanessa, Oi, você vai colocar alguma apresentação? não está passando, não? Não. Não. Ai, meu Deus. Espera aí. Eu achei que já estava. Apresentação. E agora? Agora está aparecendo. Obrigada. Obrigada. Tá mudando a tela? Ok. Está assim, agora tudo em ordem. Além do objetivo geral, para atingi-lo, pretende-se, como objetivos específicos, contextualizar a trajetória dos RPPs municipais e respectivos servidores, desde sua formação até as mudanças mais recentes na legislação, traçar a atual demografia dos RPPs municipais, discutir as diferenças entre as modalidades de planos de benefício, definido, contribuição definida e contribuição variável, e estimar, a partir de microsimulações no SADPREV, em planos de benefício definido e contribuição variável, e considerando uma mesma alíquota de contribuição para os diferentes perfis considerados, qual seria o valor gasto a cada ano com contribuições e pagamento de benefícios, do ponto de vista dos municípios, e qual seria o valor das contribuições e benefícios de aposentadorias, do ponto de vista do servidor. E, a partir do fluxo atuarial gerado, também pretende-se analisar para quais perfis de RPPs municipais e quais perfis da massa segurada de servidores seria mais vantajoso estar vinculado a um plano de contribuição variável em detrimento do plano de benefício definido. A fim de contextualizar o problema de pesquisa, o problema parte de que a maior parte dos RPPs municipais existentes, pequenos em dimensão e composição, apresentam um déficit fiscal significativo. E isso se torna uma ameaça à sustentabilidade financeira e atuarial dos seus entes, mantendo-se as metodologias de gestão vigentes. Então, a questão ela se origina na implementação dos RPPS, principalmente da década de 91 a 98, do ano 91 a 98,
em que sua implementação ela veio sendo feita sem muita atenção à manutenção do equilíbrio financeiro atuarial, como forma uma estratégia para reduzir as contribuições ao INSS. E assim como no RGPS funciona até hoje, os primeiros RPPS eles também foram instituídos com planos de benefício definido por meio do regime financeiro de repartição simples, em que os ativos contribuem para pagar o benefício dos inativos sem a constituição de reserva e dentro de um sistema de proteção mutualista. E essa abordagem ela é coerente com o objetivo da Previdência Social brasileira que está inserida na Seguridade Social. Porém, com as estimativas de envelhecimento populacional, é intuitivo se pensar que no longo prazo essa solidariedade entre gerações viria a se tornar insustentável. Então, essa questão demográfica ela é apontada como um gatilho para que se tenha dado início às preocupações em fazer ajustes previdenciários, a fim de alcançar o tão desejado equilíbrio financeiro e atuarial. E dentro de diversos ajustes que já vieram sendo implementados ao longo dos anos, posso citar a Portaria 403 de 2008, uma vez que a mesma trouxe a proposta de mudança de regimes por repartição simples para o regime de financiamento de capitalização, obrigatória para os RPPS que tivessem deficitários, que no caso seria a maioria, né? Fazendo com que essas transferências deixassem de ser intergeracionais e passassem a ser intrageracionais entre a mesma população, continuando num sistema de proteção mutualista. Porém, a atual realidade dos RPPS não é nem de uma completa repartição simples, nem de uma completa capitalização. Muitos ainda passam pelo processo de segregação de massas, outros têm uma capitalização deficitária e possuem dificuldades em manter os níveis ideais de contribuição, e nessas situações, o nível de reposição populacional ainda importa. A insuficiência dessa reposição de massa pode ser considerada um dos obstáculos para o equilíbrio atuarial dos RPPS, uma vez que se tem a redução de contribuição, que também vai reduzir a entrada de receitas que vem de contribuições para capitalização, e, em contrapartida, a gente também tem o crescimento dos recursos destinados ao pagamento dessas despesas com novos beneficiários. E no que se refere também especificamente aos RPPs municipais, esse desequilíbrio pode ter um peso ainda maior, tendo em vista que se a realidade é de muitos municípios pequenos, onde tem os RPPs em termos populacionais, e com poucos servidores vinculados ao seu plano de previdência e sem uma perspectiva de aumento significativo nessa reposição de massa. Assim, as discussões em torno dos déficits e das questões demográficas permanecem até os dias de hoje, tanto que a última reforma, a Emenda Constitucional 2019, ela usou esses argumentos para instituir a reforma, e ela afetou diretamente, uma das questões afetou diretamente a escolha das metodologias mais adequadas na gestão de um plano previdenciário de RPPS. No artigo 40 da Constituição Federal, da Reforma Previdenciária da Emenda, tem dizendo que as regras para cálculo de proventos de aposentadorias serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Isso, em outras palavras, gera a possibilidade de mudança na forma de cálculo dos proventos, nos parâmetros de elegibilidade do benefício e também na modalidade de planos de benefício dos RPPS, por exemplo. Então, uma outra alternativa que poderia ser pensada na modelagem dos planos previdenciários dos RPPS municipais, que ainda não foi discutida suficientemente academicamente, né, no contexto da Previdência Social, seria migrar da modalidade de contribuição, da modalidade de benefício definido para contribuição variável. E no que tange a esses planos de benefício definido e contribuição variável, também existe o terceiro, que é contribuição definida. Aqui eu posso apresentar algumas diferenças principais entre esses planos.
no sentido de que no benefício definido, a gente tem uma contribuição variável e o benefício é definido previamente, enquanto na contribuição variável, a contribuição quem é definida e o benefício ele é desconhecido no primeiro momento, né, no período contributivo, e a partir do início de recebimento do benefício, ele vai ser definido no período do recebimento. O período de recebimento do benefício definido é vitalício, e na contribuição variável, ele também é vitalício. Pode ser temporário, mas aqui a gente vai trabalhar com ele vitalício. A renda da aposentadoria para o benefício definido é fixa e a da contribuição variável, ela é variável positivamente, por quê? Porque após se define o valor do benefício, ele só vai poder mudar de valor se for para ser majorado, não vai reduzir. Então, você vai saber que vai receber aquilo pro resto da sua vida. E o regime de financeiro, no benefício definido, pode variar entre repartição simples e capitalização, assim como na contribuição variável também. Mas aqui nesse trabalho a gente vai utilizar apenas o regime financeiro de capitalização, para fins de comparação. Outra questão importante para ser considerada de diferença é a questão da solidariedade e o mutualismo. Porque na contribuição definida não existe, o plano é individual na Previdência Complementar. No benefício definido, que é a da Previdência Social, ele tem mutualismo no período contributivo e no período de recebimento também de benefício. Na contribuição variável, não há esse mutualismo no primeiro momento, no período contributivo, mas na fase de recebimento existe o mutualismo, certo? As pessoas elas vão estar protegidas com toda a corte delas. E o principal efeito, a responsabilidade dos riscos no benefício definido é majoritariamente do empregador, e na contribuição variável ela é compartilhada entre o empregador e o participante. E o principal efeito do benefício definido é que ele incentiva a aposentadoria assim que se tornar elegível, porque o benefício já está definido, ele não vai aumentar mais do que aquele valor. E enquanto que na contribuição variável, ele incentiva o adiamento, porque quanto mais tempo você passa contribuindo, mais tempo suas contribuições vão render no mercado financeiro e você vai ter um retorno maior. E como resultado atuarial, as duas modalidades podem ter equilíbrio, déficit ou superávit. Assim, considerando essa migração, esse trabalho propõe testar, ela poderia ou não contribuir para solucionar, ou pelo menos amenizar, o desequilíbrio de boa parte dos RPPs municipais brasileiros, cujos mesmos não apresentam a observância dos depósitos que deveriam ser feitos e não são. Para isso, né, para desenvolver esse trabalho, como o primeiro passo é identificar quais possibilidades a gente tem disponível em relação aos servidores públicos estatutários efetivos vinculados aos RPPS municipais no Brasil. Fazendo uma revisão bibliográfica, as principais bases de dados utilizadas foram a PNAD, questionários próprios, a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais e os demonstrativos de resultado atuarial, de resultado da avaliação atuarial, DRA, os quais esses dois últimos serão os utilizados aqui neste trabalho. A RAIS, ela é uma base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, onde se tem dados disponibilizados de registros administrativos de todas as empresas formais do Brasil e de seus funcionários, tanto empresas públicas quanto privadas, e ela é declarada anualmente, obrigatoriamente, de acordo com o decreto 76.900. Já o DRA, os demonstrativos, eles também são obrigatoriamente apresentados pelos entes federativos ao Ministério da Previdência Social anualmente, para fins de acompanhamento dessa manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, estando seus dados disponíveis de forma aberta no próprio site do Ministério da Previdência Social. A partir desses dados,
será possível segregar a população por diferentes perfis e fazer essas análises por diferentes perfis, para comparar em qual perfil essa migração seria viável ou não. Aqui, nesse trabalho, será considerado RPPS municipais distribuídos por pequeno porte, médio porte ou grande porte, RPPS de massa madura ou massa jovem, a massa dos RPPS, né, os servidores, por faixa de renda, de remuneração, por faixa etária em que começaram a trabalhar, por sexo, por se são professores ou não, e se trabalham em exposição a agentes nocivos ou não, que para contemplar aquelas pessoas que possuem direito a se aposentar mais cedo, que têm regras diferenciadas de aposentadoria. E, como ferramenta metodológica, dentre os métodos observados, utilizados em outros trabalhos para fazer coisas relacionadas, foi observado trabalhos utilizando método das componentes combinado ao Monte Carlo, macrosimulação e matemática atuarial clássica, além da microsimulação aplicando o método Monte Carlo. Este último é o que a gente vai usar, microsimulação aplicando o método Monte Carlo. O método de Monte Carlo, ele se baseia em sucessão de números aleatórios para conduzir simulações, contanto que o sistema seja modelado por meio de funções de densidade de distribuição de probabilidade, onde, a partir dessas distribuições, inicia-se o processo de realização de amostragens aleatórias, repetindo esse ciclo várias vezes até que se alcance o resultado final, mediante medidas estatísticas aplicadas a um conjunto de ocorrências que podem ser tão numerosas quanto milhões. E por que eu vou usar a microsimulação aplicando o método Monte Carlo? Desses métodos que foram observados, essa é a única ferramenta em que capta a variabilidade de eventos demográficos de forma individual e desagregada. Eventos estes que já são raros no decorrer da vida, e em populações agregadas de pequenas áreas, mais ainda, como é o caso dos RPPS municipais. Além disso, essa metodologia torna possível desagregar as variáveis e estados de transição o quanto for necessário, já que existe também uma relação positiva entre essa desagregabilidade e a qualidade dos resultados. Para tanto, essas microsimulações serão feitas a partir do software simulador atuarial dos RPP, de regime próprio de previdência social, desenvolvido por Correia, o SADPREV. Ele é um software de código aberto, desenvolvido na linguagem R, com aplicação de framework Shine para facilitar a visualização do programa para quem for usar. O objetivo desse software é examinar as solvências dos RPPS municipais diante da pequena dimensão populacional e, consequentemente, da alta variabilidade dos eventos demográficos. E ele se originou no projeto da UFRN, que é licenciado pela UFRN, coordenado por Cristiane, que é o projeto chamado Desenvolvendo a Gestão de RPPS, um programa de auxílio dos gestores de previdência de servidores públicos. Assim, por ser licenciado pela UFRN, ele possibilita que colaboradores contribuam com ajustes no software e alterações em parceria com a instituição. E considerando a vantagem de já haver um software que reproduz boa parte dos resultados que este trabalho busca analisar, e já tendo sido usado também em outras pesquisas da mesma área, conforme mostrado em Correia, Santos também usou, em 2021. Então, o SADPREV será a ferramenta utilizada, sendo necessário, então, apenas atualizar algumas funções dele, que ele é feito em benefício definido, e então teria que atualizar algumas funções para contribuição variável,
E também atualizar as funções, porque ele, em relação aos parâmetros, às regras que elas estão aplicadas antes da reforma. E aí eu vou atualizar todas as funções para pós-reforma. O software, ele pede, né? Ele pede como dados de entrada para desenvolver o processo a data de nascimento do servidor público, onde a partir daqui é possível definir a idade atual do mesmo, o sexo, o salário de contribuição, a situação do servidor no RPPS, pode ser ativo, aposentado, inválido e pensionista, o tempo de contribuição anterior ao ingresso do ente federativo e a data de ingresso no ente, se é professor. Porém, esses são os dados de entradas originais. Podem haver outros à medida que forem fazendo ajustes, como, por exemplo, aqui eu estou analisando por sexo se é professor. Eu também vou analisar por se trabalha com agentes nocivos. Então, vão haver outras variáveis ainda após começar a implementação e modificação do sistema. Esse fluxograma aqui, na figura 1, ela apresenta como, como podemos proceder ao fluxo das possíveis transições de estado dos servidores e beneficiários dos RPPS, apresentando que esse esquema foi apresentado na pesquisa de Correia. Aqui, nesse esquema, de forma resumida, cada servidor ele poderá, né, experimentar um fluxo de transição entre os estados, período a período, por meio de sorteios aleatórios fundamentado no teste Bernoulli, para definir o estado seguinte, sendo que os servidores ativos só deixam o estado de atividade por eventos de invalidez ou aposentadoria, tornando-se beneficiários, ou por óbito. E os beneficiários, aposentados, inválidos ou pensionistas, eles só deixam esse estado por óbito, ou atingir 21 anos, no caso de ser uma filha da pensionista do servidor. Assim, por esse fluxo, o SADPREV estima durante 75 anos, em planos de benefício definido e em uma população fechada, o estado de cada participante em relação ao plano, o, o tempo de duração de cada estado e, consequentemente, o tempo que cada indivíduo contribuiu para o RPPS. Considerando a compensação previdenciária, o SADPREV também vai conseguir estimar qual o valor do dispêndio do RPPS com benefício de aposentadoria e pensão, vai mensurar salários de contribuição dos servidores, sendo a partir disso possível calcular qual será a alíquota de contribuição necessária para manter o equilíbrio do plano, levando em consideração as premissas adotadas. E, por fim, também permite projetar a reserva do plano a cada período, que será equivalente à reserva no período anterior e a respectiva rentabilidade somada às contribuições recebidas, menos os benefícios pagos, ambos no período considerado, além de considerar a taxa de riscos financeiros e atuariais, dentre outros resultados. E, nesse trabalho, em relação às premissas que serão utilizadas, a taxa de crescimento salarial considerada será de 1% ao ano, a rentabilidade será de 4,9% ao ano, considerando o que foi definido na portaria 1467 de 2022, onde se considera aqui a taxa padrão de maior duração de passivo considerada. Na mortalidade de válidos, aqui a gente vai considerar a tábua projetada para cada município brasileiro, distribuída por sexo, no período de 2018, estimada por Gonzaga et al. Em 2019, aí vai ter a mortalidade para cada município do Brasil. Mortalidade em invalidez vai ser a tábua Álvaro Vindas, e aposentadoria, em relação à aposentadoria, os critérios serão todos atualizados para pós-reforma. Então, vai considerar quem tem direito adquirido, vai considerar quem está em período de transição e vai considerar quem entrou depois da reforma. E a premissa de idade de entrada e composição familiar será considerado funções construídas na pesquisa de Correia
baseado em dados da PNAD 2011. Até aqui, né, no caso, tem o SADPREV, que ele já estima benefícios definidos, considerando as regras que antecedem a reforma, em que os resultados que ele vai gerar para benefício definido e para contribuição definida será o mesmo em relação ao número de contribuintes e beneficiários de salário de contribuição, e de diferente, a gente vai ter o valor da contribuição e do benefício. Logo, e essa será uma função que será implementada no cálculo do valor das contribuições e benefícios para a contribuição variável. Além disso, também vou implementar as novas regras trazidas pela ementa, especialmente em relação aos parâmetros de elegibilidade e cálculo dos benefícios. Com isso, vai ser possível contribuir, além da discussão sobre a estrutura de RPPS, em apresentar à sociedade algumas funções que podem ajudar tanto os servidores a conhecerem seus direitos, estimarem suas aposentadorias e tempos de aposentadorias, quanto os próprios RPPS atuários que trabalham com a RPPS a utilizarem funções mais precisas para a estimação da idade de aposentadoria programada. Além disso, alguns ajustes que vai ser necessário fazer no SADPREV e que eu vou utilizar na projeção é que os benefícios de aposentadoria eles não poderão ter valor inferior ao salário mínimo, nem superior ao teto do RGPS, até porque acima do teto do RGPS obrigatoriamente entra na Previdência Complementar. Haverá obrigação de contribuições extraordinárias sobre o valor que excedeu o salário mínimo de benefícios, também para os aposentados e pensionistas, apesar de ser algo opcional depois da reforma para os entes, mas a gente vai implementar como se fosse obrigatório. E consideraremos também RPPS que ofertam exclusivamente benefícios classificados como obrigatórios, que isso depois da reforma se tornou obrigatório também para RPPS municipais, e para efeito de comparação de benefício definido e contribuição variável, serão considerados os planos todos financiados por capitalização. Isso é uma limitação que vai ser assumida, já que não dá para fazer tudo. E as contribuições também serão de caráter obrigatório na modalidade de contribuição variável. Benefício definido já é contribuição variável, aqui também será considerado obrigatório, já que está testando algo na Previdência Social. E, por fim, quanto à alíquota arbitrária para a contribuição variável, eu vou testar alguns cenários. Primeiramente, a alíquota de contribuição vai ser calculada atuarialmente para garantir o valor do benefício até o salário mínimo, na modalidade de benefício definido, com contrapartida do ente federativo na mesma medida ou em dobro, e para o que ultrapassar o salário mínimo, ou seja, garantir o piso de benefício, aquilo que ultrapassar o valor do salário mínimo, ele será testado com diferentes alíquotas. Primeiramente, vou testar 7,5% para o servidor e 15% para o ente, e 7,5% para o servidor e 7,5% para o ente. Depois, 14%, sendo 14% de servidor, 28% para o ente, 14% de servidor, 14% para o ente, e depois 22%. Sempre, o teste vai ser sempre assim, considerando o servidor e o ente contribuindo a mesma quantidade e quando o ente contribui o dobro. E esses 3 limites foi baseado na escala progressiva da alíquota após a reforma. Assim, alguns resultados esperados que se podem considerar a hipótese, né? Parte de que a transição de RPPS municipais para planos de contribuição variável não seria tão vantajosa para municípios em que os servidores ganham baixas remunerações, porém pode ser uma boa saída para aqueles que têm uma massa populacional com altas remunerações. Ainda pensando assim no perfil dos servidores que serão testados, por sexo, por exemplo, poderia ser uma transição mais vantajosa para os homens do que para as mulheres, já que como os mesmos têm
os homens, né, têm maior idade mínima de aposentadoria e menor expectativa de vida, eles poderiam usufruir maiores salários de forma vitalícia. Por outro lado, tanto para sexo quanto para aposentados, professores, aposentados especiais, essa transição de modalidade poderia perpetuar desigualdades por parte de quem contribui por menos tempo. Assim, esse trabalho avança por propor uma alternativa no desenvolvimento de cálculos de benefícios previdenciários do RPPS municipais, por meio da mudança de planos de benefício, né, benefício definido para contribuição variável. Avança também por diferenciar essa análise, considerando aspectos demográficos, sociais e econômicos, tanto dos municípios quanto dos seus servidores. E espera-se que com esse trabalho se contribua principalmente para os gestores de RPPS municipais, de modo a orientar essa tomada de decisão por parte dos mesmos, reduzindo déficits atuariais e contribuindo assim para a garantia de pagamento dos benefícios atuais e futuros dos servidores públicos municipais vinculados ao plano, para que, caso isso venha a ser pensado por algum gestor de RPPS, exista algum trabalho para ele se basear, se é o melhor caminho ou não. Aqui estão algumas referências e obrigada. Ótimo, Vanessa, muito obrigada.